Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao consultório do Porto Canal. Este é o seu programa de saúde. Já sabe que lhe trazemos todos os dias um tema nesta primeira parte. Hoje vamos falar da reconstrução da íris. E onde é que está a íris? Pois claro, está nos olhos. Passo já a apresentar então o meu convidado, que é obviamente oftalmologista, Dr. João Paulo Macedo. Muito bem-vindo, doutor. Como está? Bem disposto? Muito obrigado. Boa tarde. Bem disposto. Com algum calor. Com algum calor. Hoje, mas sim, também sim. É melhor, porque quer dizer que o tempo está melhor lá fora, o estúdio também fica mais aquecido. Doutor, quando falamos de íris, falamos obviamente de uma parte importante dos olhos. É uma parte importantíssima porque é a cor dos olhos, não é? É o primeiro sítio para onde nós olhamos quando estamos a falar com alguém. Convém que seja. Convém que seja, Convém não que é? seja. Convém que seja. Mas é importante, por acaso é um ponto que eu não tinha pensado para esta entrevista. De facto, é o primeiro ponto de referência. Quando nós estabelecemos uma comunicação, o primeiro ponto de leitura de emoções são os olhos, não é? Por isso é que se diz que é a janela da alma, porque nós, através dos olhos, conseguimos aperceber-nos de muitas emoções com quem estamos a falar. Portanto, a íris é esse primeiro impacto, é aquela cor. Eu posso dizer que tenho a íris castanha? Pode, perfeitamente. E o doutor também? Eu também, exatamente. Que é mais típica em Portugal, que é mais frequente. Exatamente, é mais típica em Portugal e é muito bonita. E por isso é muito bonita a nossa ao contrário de outros países, por exemplo, nós cá em Portugal valorizamos mais os olhos azuis e claros, raros, não é? São mais raros. É. Enquanto mas eu continuo que nos países os olhos nórdicos castanhos. são os mais fiéis, não é? Dizem que sim também. Portanto, há muito para dizer sobre a íris. Vamos falar então de alguns traumas que podem acontecer nos nossos olhos, de que forma é que podemos tratar, saber que há muito mais soluções do que aquilo que se calhar imagina que existe, portanto não perca esta primeira parte. Aproveito também para lhe lembrar que este programa tem uma segunda parte, que é exclusiva dos nossos telespectadores. Nessa altura eu fico calada e quem coloca as questões são os telespectadores que assistem ao consultório. Digo-lhe que a especialidade de hoje é cardiologia. Vou receber aqui o professor Dr. João Lopes Gomes e quero que participe. Para o fazer, sabe que deve ligar, desde este momento, para o 229538525, caso queira conversar então em direto com o professor. Se preferir, pode escrever-nos, colocar a sua questão por escrito, com muito pormenor, que é da forma que conseguimos ajudá-lo melhor, e enviá-la para consultório@portocanal.pt. Estas são as duas formas de participar aqui no consultório. Os contactos mantêm-se, obviamente, em rodapé, para que possa, então, a qualquer momento deste programa, inscrever-se para a segunda parte, que é cardiologia. Para já, vamos então voltar aos olhos. Vamos então perceber, não sei se será necessário explicarmos a estrutura do olho para percebermos o que é a íris, porque no fundo a íris está bem visível, não é, doutor? Ora bem, a íris acaba por funcionar como um diafragma, que é o que nos dá a qualidade de imagem. A íris fecha quando temos um excesso de luz e abre quando temos pouca luz, ou seja, permite-nos melhorar a visão e a qualidade de visão devido ao excesso ou à baixa quantidade de luz que possa existir. Qualquer dano que exista nesta estrutura automaticamente vai danificar gravemente a qualidade da imagem que se forma. Por isso, em traumatismos em que se atinja a íris e que a íris fique deformada, a qualidade do doente vai ficar muito prejudicada. Ou seja, em qualquer condição de luz, a qualidade da imagem que se vai formar na retina fica deteriorada. Portanto, estamos a falar não só de uma questão estética, porque nós olhamos, não só esteticamente, mas temos aqui uma função, a íris tem uma função muito importante. Para além daquilo que nós vemos, para além da parte que possamos bonita, achar bonitos, mas de facto os olhos, olhando agora de uma forma mais romântica, são de facto uma parte muito importante da qualidade da visão que uma pessoa possa ter. Exatamente. E pronto, e o tema de hoje é sobre essa qualidade e sobre traumas que possam existir e que se possam corrigir. Por vezes casos de traumas antigos e muito graves, com as novas técnicas de reconstrução e de reabilitação da íris, nós podemos melhorar bastante a qualidade de imagem dos doentes. Por vezes mesmo traumas muito antigos em que o doente tem pouca esperança de recuperar alguma qualidade de visão. Hoje em dia já temos soluções que permitem não fazer milagres, não é? O doente faz de conta que recupera 5 ou 10% de visão, mas se tiver só um olho afetado,
essa melhoria da qualidade de visão vai-lhe permitir melhorar, por exemplo, em termos de visão de profundidade, em termos de qualidade de visão, ou seja... Já lá vamos. Eu queria explorar só aqui mais uma questão, que eu sei que nada tem a ver com a sua especialidade, mas queria a sua opinião, porque já trouxemos aqui ao consultório uma especialidade da medicina natural, que diz que através da íris podemos não só ler a alma, como o doutor disse, mas podemos também saber sobre o nosso estado de saúde. Eu sei que isto não é para aqui chamado, mas é de facto, a íris pode ter também essa função? Pode, essa ciência chama-se a iridologia, exatamente. Não é? Eu tinha medo de não conseguir dizer, por isso é que não arrisquei. E eu sou um bocado cético, não é? Eu sou um bocado, acredito mais na ciência. Na ciência, na medicina convencional. Dura, mas eu acho que... Mas está aberto a isso ou não, doutor? Eu pessoalmente não. Sim, não. Eu pessoalmente não, porque acho que é muito difícil nós, através de uma parte tão pequena do corpo, conseguirmos adivinhar doenças noutros órgãos distantes com os quais a íris não tem ligação, não é? Mas pronto, existem ciências que nós não conhecemos profundamente e que poderão ter, lá está, têm um efeito que eu considero placebo. Se um doente acreditar muito... Já valeu a pena. Já valeu a pena, não é? Mas se o doutor, sendo um especialista dos olhos, não fica com alguma curiosidade sobre estes temas? Fico e procuro investigar e procuro ler, que é para não se deve desacreditar à partida, sem se ter um bocadinho de conhecimento. Agora, a leitura, os livros que eu já vi, quer dizer, acabam por ser umas interpretações muito latas e é quase como uma leitura da palma da mão, não é? Uma pessoa procura aquilo que o doente quer ouvir ou aquilo que acha e o senso comum, não é? Isto não foi preparado, portanto apanhei-o aqui, mas gosto de saber a opinião, e estamos aqui também. Isto é uma opinião pessoal. Exatamente, eu gosto de opiniões livres. Eu eu também não costumo partilhar experiências pessoais, fui fazer uma dessas consultas, diagnosticaram-me um quisto no ovário e a verdade é que eu tinha um quisto no ovário. Pronto, isso é ótimo. Mas estou-lhe a dizer uma história que aconteceu comigo, não é? Aquelas histórias que ouvimos, alguém que contou de alguém. Não, eu fui fazer uma consulta de iridologia. Eu tinha medo de não conseguir dizer, por isso nunca arrisco. Iridologia, e só com um simples olhar para dentro dos meus olhos, a verdade é essa, é que me diagnosticaram algo que eu não sabia que estava lá e de facto estava. Pronto, deixamos aqui um lençolzinho aberto e guardamos isto para um outro programa. Exato. Vamos agora à parte da ciência pura e dura. Vamos perceber que os traumas oculares, são muitas vezes a maior causa de cegueira evitável, digamos assim. Sim, em Portugal é uma das principais causas devido nós temos uma falta de proteção nos locais de trabalho. Isso é uma falha que reconhece? Isso é uma falha que é muito, muito frequente. Só para dar um exemplo, eu já trabalhei, fiz parte da minha especialidade em Inglaterra e lá os acidentes de trabalho eram muito, muito raros, devido à legislação que era muito rigorosa e muito apertada, enquanto que em Portugal é um número consideravelmente alto. Ainda estamos um bocadinho ao Deus dará. Devido à falta de proteção e aos mecanismos que supervisionam. Que profissões é que estamos a falar, doutor? Consegue-nos enumerar? Várias, os serralheiros, os pedreiros, construção civil, são os grupos que são mais acidentados. Depois temos os acidentes de viação, não é? Também são muito... E que são muito altos em Portugal também. São muito altos em Portugal também. Mas fundamentalmente estas três profissões são as que têm uma casuística num serviço de urgência mais elevado, sem dúvida nenhuma. Que tipo de traumas é que são mais comuns? Porque imagino que haja traumas que não tragam... Exatamente. Quais são aqueles que realmente preocupam? Que zona do olho é que é realmente preocupante para um médico? A íris é uma delas? A íris é uma delas porque para haver um atingimento da íris, não é? Já tem que existir uma perfuração corneana, já foi algo que perfurou o olho e que teve um poder de penetração grande, conseguiu atingir a íris e lesionar a íris, ou seja, normalmente já são traumatismos perfurantes, que são traumatismos já com uma gravidade muito
muito elevada. Perfurantes são os mais graves, digamos sim, assim? Porque há vários tipos de traumatismo. Há os traumatismos em que não faz de conta com uma bola, sim, em que pode haver muitas lesões do olho, no desporto, na prática do desporto? Na prática do desporto, mas não há uma perfuração ocular. Ok, o que é que existe? Existe efemas, uma contusão, aquele olho pisado, sim, pronto, o olho pode ficar com sangue, pode ter lesões na retina. São lesões que por vezes podem ser até mais graves do que as perfurantes. Depende da energia. O que é que estamos aqui a ver, por exemplo, doutor? Pronto, isto é para explicar, lá está, que a íris funciona como um diafragma numa máquina fotográfica, ou seja, é isto que nos permite exatamente ver como o doutor disse, a quantidade de luz, a quantidade de luz e a qualidade da visão, ou seja, quanto melhor funcionar este diafragma, quanto mais rápido, quanto mais depressa se ajustar às condições de luz, melhor é a qualidade de visão que a pessoa tem. Obviamente. E depois fala-nos, esperem aí, então, já passaram a... aqui depois diz que uma íris magoada, portanto, não consegue, obviamente, funcionar. Exato. Não aqui podemos falar dos traumas mais pequenos? Qualquer tipo de trauma pode lesionar a íris. Por exemplo, um murro pode fazer uma ruptura de um esfíncter da íris e a íris fica indefinidamente dilatada, ou seja, perde a capacidade de se contrair e fica sempre dilatada, o que impede funcionar, por exemplo, em condições de luz forte, não fecha e dá um excesso de luz nesse olho e que não é equilibrado com o outro olho e obriga a pessoa quase que a fechar o olho que foi lesionado ou a usar uns óculos escuros quase continuamente, por causa de uma agressão, por causa de um murro. Também são muito comuns? Também são muito frequentes. Esse tipo de lesão em que há uma ruptura do esfíncter é muito frequente, em traumatismos não perfurantes. Mas os portugueses são muito violentos? Eu acho que estamos na média. Estamos na média? Estamos na média. Não vi mais agressões cá do que outros países onde estive. Já esteve. Acho que estamos na média. Acho que nós, até assim agressões, acho que não somos... Dos mais agressivos, eu também tenho ideia que não. Acho que os espanhóis são muito mais. Os espanhóis? Muito mais agressivos. Pronto, este slide é importante, que é para mostrar como uma íris que esteja danificada pode dar aquele tipo de imagens, pode dar uma imagem dupla, pode dar aquele tipo de imagem fantasma, os halos e a perda de qualidade. Mas isto sempre com traumatismo, isto não acontece naturalmente em caso algum, nem cuidado? Cuidado é muito pouco frequente. Cuidado aparecem outros problemas, as cataratas, mas não este tipo de problemas. Isto advém sempre de um trauma? Isto normalmente está associado a um trauma com lesão da íris ou com outro tipo de lesões, não é? A tal lesão que falou há pouco, perfurante, provoca... Que tenha um atingimento da íris, que cria uma irregularidade da forma e da função da íris, pode dar um destes tipos de má qualidade de imagem, não é? Isto é percebido isto são descrições logo ou no momento imediato não? Após um traumatismo muito violento, o doente pode ficar com sangue no olho. Pode ficar inconsciente, não é? Portanto, pode ficar inconsciente, exatamente. Ou seja, mas normalmente quando é um traumatismo desta gravidade, normalmente o olho vai ter sangue, vai estar a ver muito mal. Isto já é uma fase mais tardia, ou seja, é a fase em que já houve alguma recuperação, o olho já estabilizou e depois aí é que normalmente fica com esta má qualidade de visão e aí é que eu entro e tento reparar e tento aumentar. E consigo, em alguns casos. Consegue, essa é a boa notícia. Consegue-se. Já vamos perceber de que forma, mas acho que antes temos alguns... Pronto, isto o que é? Isto são traumatismos em que... que se nota mesmo que foi retirado ali... Pronto, aquilo foi um traumatismo perfurante com uma perda de parte da íris nasal, O que é que pode provocar isto, doutor, por exemplo? Um vidro, por exemplo, um prego, vários tipos de perfurações, uma perfuração periférica. Esse corpo estranho, digamos assim, pode ficar dentro do olho? Pode ficar. Muitas vezes, por incrível que pareça, não fica, mas pode ficar. E aí isso complica? Já é uma cirurgia... Complica muito. Mas este caso eu ilustro com aquela flor, que é para explicar que a perda de íris, ao afastar aquelas pétalas, tentei fazer uma reconstrução da pupila. Sim. E conseguiu-se neste caso, porque tínhamos
Eu vou exemplificar e falar de uma Isto linguagem... foi um caso seu? Sim, isto é um caso meu que eu operei. E ficou, como é que ficou? Ficou com uma visão muito satisfatória, porque ao melhorar, a pupila ficou mais centrada e com uma melhor qualidade de visão, sem dúvida. Estes doentes melhoram muito em termos de qualidade. Quando falamos destas cirurgias, isto é tudo muito minucioso. Isto é tudo muito Estamos minucioso. a falar de um artista quase, não é, Sr. Doutor? Diga que sim. Pronto. Mas não é? Preciso ter... É preciso uma destreza de mãos são cirurgias muito delicadas. Muito delicadas, mesmo para os oftalmologistas, porque isto envolve a manipulação de instrumentos que normalmente não são, mesmo para um oftalmologista, não são muito comuns. Ou seja, implica algum grau de conhecimento dos instrumentos e de algum grau de habilidade e alguma experiência. Quanto mais muita casos... calma. E muita calma. E Isto tem que ser calma. muita Mas isso calma. eu acho que o doutor tem, porque sente-se só aqui, sente-se que tem esse dom, que nem sempre os médicos têm, não é? Fundamental. Porque não são super-homens, não é? Mas é fundamental. É fundamental. É porque fundamental. Isto são cirurgias muito delicadas. A mão não e pode qualquer tremer. erro pode ser... Exatamente. São estruturas muito frágeis, em que, por exemplo, aquele ponto que está ali tem que ser dado com uma tensão muito suave, quer dizer, se for a mais pode-se estragar tudo, uma cirurgia que demora muitas horas e no final se põe um bocadinho de tensão a mais pode-se estragar tudo, ou seja, tem que se ter muita noção de pressão, da resistência dos materiais, que se adquire depois de muitas cirurgias. Claro, muitas cirurgias, não é? Claro, obviamente, é preciso alguma experiência. O meu realizador disse qualquer coisa aqui, esfregar os olhos, vamos lá, isto dá small trauma, quer dizer que dá traumatismos ligeiros? Exatamente, este caso é um caso muito engraçado, porque isto foi um doente que eu operei e suturei, ou seja, a imagem que está do lado esquerdo no ecrã foi já suturada. Pois, exato. E este jogador, ele era um jogador de futebol, e num segundo traumatismo, ou seja, eu consertei-lhe um primeiro traumatismo, ficou muito bem, num segundo traumatismo ele com um choque, se bem me recordo, acho que foi uma cabeçada, aquele ponto rompeu. A jogar futebol. Ou seja, ao romper, voltou a ficar na situação, estragou tudo outra vez. Isto é um caso que vai ter que ser novamente operado e novamente... Isso é comum também acontecer? Se houver um segundo traumatismo, pode acontecer isto. Não é uma situação muito frequente, mas pode acontecer. E então terá que ser novamente operado para melhorar. Até este tem uma solução. Até este tem uma solução. Mesmo sendo uma segunda tentativa. Eu tenho doentes que... Eu lembro-me de um caso que já é a terceira vez que eu lhe estou a reparar aquilo. É um jogador de futebol veterano também e que, pronto, vai ao choque e gosta de jogar e é como a gente gosta de ver. Como a gente gosta de ver. E já é a terceira vez que eu lhe consigo pôr aquilo direito. Isto pode pôr em risco, por exemplo, a carreira de um jogador de futebol? Pode. Falando de profissionais. Pode. Há profissionais, há um jogador brasileiro antigo, poucas pessoas se recordam, que era um jogador da seleção brasileira, há muitos anos, do tempo do Pelé, que com um ferimento ocular, com a perda de visão quase total de um olho, acabou uma carreira. Por isso... Portanto, às vezes não pensamos nessas questões, porque falamos muito das lesões musculares e não nos lembramos da questão dos olhos. Eu estava a tentar também lembrar de um jogador que há pouco não ficou na equipa de Futebol Porto, exatamente porque tinha um problema de olhos. Vamos à cor dos olhos. A cor dos olhos também é muito importante. Vá-se lá entender. Olha, diga lá, doutor, porquê é que é importante para um médico, ou seja, nos traumatismos e na reconstrução, a cor dos olhos? Quando se faz uma reconstrução, a cor é o aspecto primordial. Porquê? Porque um paciente, se tem olhos azuis e nós corrigimos esse defeito que ele tem com um segmento ou com uma prótese que não seja da mesma cor, vai sobressair ainda mais um defeito que tem. Ou seja, o preto acaba por ser uma cor que funciona... Lindamente, claro. Lindamente, o preto funciona sempre bem. Mas, em qualquer situação. Qualquer situação. Por exemplo, o preto nos olhos castanhos não se apercebe tanto. Os olhos castanhos acabam por perdoar mais... Desculpe interromper, doutor, mas é comum usarmos próteses? Em todos estes tratamentos já estávamos a falar do uso de próteses ou não? Não, até agora estivemos a falar em suturas, exatamente, que é uma das partes da correção destes defeitos. Em que alturas é que são necessárias as tais próteses? Pronto, as próteses são utilizadas quando o material que fica de íris, ou seja, houve uma perda grande de íris, exatamente, em que não se consegue salvar nada, ou
Quer dizer, o estiramento para tentarmos corrigir esse defeito seria tão grande que iria fazer um descentramento da pupila e uma tração muito grande na íris, e a íris é uma estrutura extremamente frágil, que qualquer pequeno traumatismo iria rasgar ou rebentar aqueles pontos. E então aí nós usamos uns segmentos ou umas próteses intraoculares, normalmente isto são olhos muito danificados, e fazemos 2 ou 3 cirurgias, e daí a tiramos importância a da catarata, cor, é nessas e próteses. aí a importância da cor. Eu, por acaso... Mas porquê? Porque tem que haver uma semelhança à cor natural? Não existe, pronto, essa semelhança não existe. Agora começaram a aparecer umas novas próteses em que se pode encomendar Sim. a cor do segmento de íris que se vai colocar, ou uma parte grande da íris, tirando uma fotografia do outro olho, ou seja, tiramos uma fotografia do outro olho e consegue-se adaptar. E uma empresa produz-nos uma espécie de uma íris artificial e que se coloca, que é muito compatível com a íris do outro olho. Mas isto ainda é uma técnica relativamente recente e que tem alguns problemas de colocação e que pode desenvolver algum tipo de problema de tensão alta em termos de futuro. Portanto, essa ainda não é totalmente indicada. O que é que está indicado e quais... que eu uso mais são alguns segmentos de cor que existem poucas cores, existem 4 ou 5 cores. Felizmente trabalha em Portugal, então, Soutor. Felizmente trabalha-se em Portugal. Porque imagino que o castanho e o preto sejam os mais... O castanho e o preto são os mais frequentes. Obviamente. Por exemplo, isto são alguns exemplos de próteses, ou seja, se bem que esta cor engana um bocado, porque isto são fotografias tiradas com luz muito forte, não é? Isto parece que existe um grande desequilíbrio de cor. Exatamente. Mas são próteses, por exemplo, no doente do lado esquerdo houve uma ruptura do esfíncter, houve uma perda, a íris perdeu capacidade de se contrair e nós colocamos uma lente que lhe proporciona esse tipo de contração. Só e que aqui é uma falamos de uma recuperação de visão muito grande. Muito grande. Muito grande. Quer dizer, um doente com aquela midríase média teria que estar quase sempre com o olho fechado, porque qualquer luz no meio ambiente cá fora, o doente optava por estar mais tempo com o olho fechado, ou seja, não utilizar, desde que tivesse o outro bem, ou então sempre com óculos escuros, o que é mau. Este caso é um caso muito engraçado, porque... Muito engraçado. Apesar de parecer que existe uma diferença na cor, isto foi a cor mais aproximada que se conseguimos. O olho operado é o olho do lado esquerdo, era uma doente que tinha uma visão muito, muito baixa daquele olho, tinha uma visão, faz de conta, 10%, e com esta cirurgia, com esta lente, recuperou para cerca de 80%. Isto é um caso muito sucesso. Muito sucesso. A cor não é perfeita. E o que é que tinha acontecido a esta senhora? Esta senhora, isto foi uma agressão, acho eu. Isto foi uma agressão. Infelizmente. Mas a verdade é que com esta cirurgia, são cirurgias... demoradas. Demoradas, mas muito invasivas, ou seja, a recuperação é difícil, Soutor? Não, isto foi no primeiro dia de pós-operatório, ou seja, é uma recuperação já estava de olhos abertos, não muito tem... rápida, não. Porque, entretanto, normalmente não supera após a agressão inicial. Espera-se que o olho acalme. Obviamente. E depois do olho estar calmo, perfeitamente cicatrizado, em equilíbrio, é que se faz este tipo de cirurgia. Soutor, temos apenas 1 minuto. Haverá algum caso que o Soutor se lembre que queira, que ache importante? Eu acho que há 1 ou 2 casos a seguir que são muito engraçados. Podemos tentar ver mais algum caso, se faz favor? Que são muito giros. Vamos aguardar. Até eu trouxe um caso muito engraçado. Vamos aguardar aqui pela... Ok. Pronto, se puderem passar o slide Vamos seguinte, para o seguinte, que é mais... Pronto, este foi um doente que teve uma perda grande, que se observa ali na parte temporal. Sim. E com aquele IPS, com aquele segmento de cor, que em cima na fotografia... O que é o IPS? É uma prótese que se chama assim, IPS. Okay. Iris Prótese Single, que é uma prótese. É uma prótese. E como teve uma perda de íris muito grande, como se pode ver na fotografia em cima, quando está iluminado, dá uma amarelo... ideia de diferença de cor, mas depois numa fotografia real, em baixo, sem aquele flash, nota-se que o olho esquerdo do doente está perfeitamente equilibrado, com uma boa visão,
pronto, melhorou bastante. Este foi um doente que não teve uma visão, uma recuperação fantástica, porque foi um traumatismo muito grave com atingimento da área pupilar, mas que recuperou e melhorou-lhe muito a qualidade de visão em termos daquele excesso de luz e em termos de profundidade de campo. Essa é talvez a grande mensagem deste programa, é que até quando nos falta... até lesões graves podem ter recuperação. Nem que não seja a 100%, obviamente. Mas pode fazer muita diferença. Eu acho que estes casos são importantes porque são olhos que muitas vezes são abandonados e são olhos que deixam, em que mesmo colegas deixam de investir e que se pode ir buscar muita qualidade de visão. Muitas vezes não é quantidade, mas é qualidade. Exatamente. E a qualidade é muito importante, ou seja, o conforto que se dá ao doente, em termos de conforto, e mesmo que haja um aumento de 5% de visão, pode o ser doente suficiente, fica claro, muito agradecido e nota uma melhoria muito grande na qualidade de vida, que é o mais importante. É o mais importante. Doutor, para fecharmos... Isto também foi um caso de um traumatismo grave, também com uma lente, isto é outro tipo de lente, é uma lente também que reconstrói a pupila e ao mesmo tempo põe a graduação correta do olho, ou seja, este doente, imaginemos que tinha uma miopia ou um defeito, com este tipo de cirurgia é corrigido. Isto é uma lente muito pouco frequente, há pouquíssimas lentes destas, porque é uma lente especificamente desenhada para este doente, com estas características, feita à medida. À medida, exatamente. Tailor-made. Tailor-made. E este doente também ficou bastante satisfeito. Mais, por exemplo, neste caso, mais pela qualidade do que pela quantidade de visão. Porque nós andarmos com um olho fechado devido ao excesso de luz prejudica-nos muito. Obviamente. E dá-nos uma péssima qualidade de vida, e depois com os óculos escuros, se tem más condições de luz, até a conduzir à noite, em que a pupila contralateral está aberta, mas se leva luz, normalmente a nossa pupila reage rapidamente. A saudável, aquela não pode reagir. E então, ficamos um condutor, se fechar um olho, perde noção de profundidade. E o risco de acidentes aumenta muito, não é? E com este tipo de cirurgia damos-lhe profundidade de campo. Damos-lhe aquilo que as pessoas dizem, a visão em 3 dimensões. Melhoramos essa visão, que é extremamente importante. Então, a conduzir... É extremamente importante avaliarmos as distâncias para podermos parar a tempo. E estamos a prevenir outros traumatismos oculares. Exatamente. Por exemplo. Doutor, onde é que o podemos encontrar? No Hospital CUF. Claro. Aliás, a CUF está preparadíssima para todas estas situações. Estas situações. Mais que preparada, não é? Mais que preparada. São casos que muitas vezes estão abandonados e as pessoas desistem. E eu tenho doentes que tiveram traumatismos há 40 anos. E que se calhar na altura não havia nada para fazer? Ainda há pouco tempo tinham visitado colegas que lhe disseram não vale a pena investir, e que investindo os doentes melhoram muito na qualidade de visão, no conforto, e é muito gratificante trabalhar com estes doentes porque só temos a ganhar, ou seja, claro, só a recompensa é enorme, não é, Sr. A recompensa é... Olha, sabe que a recompensa aqui também é no consultório, porque tenho aqui indicação da minha produtora, da Tânia. O doutor vai ter cá a voltar porque estamos fartos de receber chamadas, é para falar consigo. Pronto. O doutor não vai ficar para a segunda parte. Vai ter que vir cá uma próxima vez para responder essas questões. Vamos guardar todas as chamadas dos telespectadores que julgam que a segunda parte vai ser sobre a oftalmologia, e com certeza há muitas dúvidas no que diz respeito à traumatologia. Faz todo sentido, não é? Porque ainda há muitas dúvidas e há pessoas que de facto não têm esperança. Ainda bem que o doutor nos veio trazer alguma esperança. Fica prometido que vem cá uma segunda vez, porque vai ter que responder numa segunda parte para responder aos telespectadores que hoje não vão ser atendidos nesta especialidade. A especialidade desta tarde é cardiologia, por isso não se engane e participe na cardiologia. Vamos deixar os olhos para uma outra vez. Dr. João Paulo Macedo, foi um gosto mais uma vez recebê-lo aqui no nosso consultório. Fica então à espera de mais uma visita na segunda parte, está bem? Muito obrigada então. Vamos então fechar. Cardiologia é a especialidade para depois do intervalo. Já sabe, participe através do 229538525 ou deixe-nos o seu e-mail, as suas questões por e-mail para o nosso e-mail, que é consultório@portocanal.pt. Se tiver dúvidas também nesta área da oftalmologia, se quiser colocar alguma questão ao Dr. João Paulo Macedo, pode também fazê-lo através do nosso e-mail e com certeza que na próxima vez que o Dr. cá vier vai responder-lhe então às suas dúvidas. Vamos para um curto intervalo. Cardiologia. Até já.